Amém? Vamos aplaudir mais uma vez todos os Jesus. Glória a Deus. Boa noite, galera. Tá todo mundo feliz aí? Todo mundo vivo? Amém? Bom, eu quero agradecer muito ao Alex, a galera aqui, pelo convite. É muito bom a gente estar junto, unido, como um corpo, para a gente crescer junto. Eu vejo que não tem nada melhor do que isso. E agora vamos ouvir Deus falar com a gente, que não tem preço. Quantos amam ouvir a voz de Deus? É muito bom, né? Meu, quando Deus fala, é impressionante. Ele enche a gente com uma alegria, uma satisfação tão grande que nos leva até Ele, é impossível voltar atrás. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué 7 e deixe aberto um pouquinho, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Aí foi. Beleza. Acharam? Josué 7? Beleza. A gente não vai ler agora. A gente vai ler daqui a pouquinho. Bom, mas eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para você. Quem é você? Quem é você? Bom, em todos os lugares, em todas as igrejas que a gente vai, em todos os lugares que a gente anda por aí nesse mundo, a gente encontra dois tipos de pessoas. São dois opostos. Um tipo de pessoa são os cristãos fervorosos. E o outro tipo são os cristãos frios. A gente vai por aí, a gente encontra esses dois tipos de pessoas. Os fervorosos e os frios. A gente vê os jovens que são fervorosos, aqueles que amam, são apaixonados por Jesus, que vivem uma vida intensa com Ele e nada mais importa se não estar com Ele. Nós encontramos jovens assim, nós encontramos jovens que buscam a Deus, que buscam a presença dEle, o poder, conhecer a voz dEle, conhecer a face dEle, o coração dEle. A gente encontra jovens assim em vários lugares e tem muitos desses no mundo. Só que a gente também encontra jovens frios, que são, infelizmente, a maioria. Tem mais do que os fervorosos. Infelizmente isso acontece. E são jovens cristãos normais, que vivem uma vida normal. E eu poderia falar a respeito de dois dos normais: aqueles que vão na igreja e aqueles que não vão na igreja. Eu vejo que ser cristão normal não é simplesmente você não ir na igreja e somente acreditar em Jesus. Mas eu vejo que ser cristão normal é alguém que você vai à igreja todos os domingos ou todos os sábados, mas você continua vivendo uma vida comum, uma vida normal, sem a mão de Deus, sem a presença de Deus, sem o toque de Deus, sem a identidade de Deus no seu dia a dia. Tem esse tipo de cristão normal, e também tem aquele tipo de cristão que somente acredita em Deus, mas não vai na igreja, não está nem aí para nada também. Fala, se ama a Deus, eu amo a Deus. Você pergunta se ela acredita em Deus, ela fala que acredita em Deus, mas ela não vai à igreja, ela não busca conhecer o Pai dela, mesmo falando, eu creio em Deus. Então é um cristão normal, é um cristão que tem uma vida comum. E tanto o mundo inteiro, como a igreja, tem bastante desses cristãos normais. Infelizmente isso acontece. E existe uma diferença entre esses dois: os cristãos fervorosos, os jovens fervorosos que buscam a Deus com intensidade, que amam a Deus verdadeiramente, não de palavra, mas não somente de palavra, mas de atitude, que muito mais vale a atitude do que suas palavras. A gente pode falar, eu amo a Deus, eu amo, sou apaixonado por Jesus, mas mesmo assim tomar atitudes de alguém que não conhece a Deus. E aí também tem os cristãos frios, e existe uma diferença entre eles. Os cristãos fervorosos, quando eles morrem, eles deixam uma marca no mundo.
eles e veem: esse cara é diferente. Tem algo nele que eu não vejo em muita gente. E quando esses cristãos que não são normais, eles morrem, o mundo sente falta deles. Eles falam: meu Deus, ele se foi. Eu não vou ver mais aquele cara que contagiava somente quando orava, quando pregava, quando a vida dele me contagiava. Não vou mais ver esse cara. Ouvir os conselhos dele, ouvir o que ele falava, os ensinamentos dele. Ou até mesmo alguém que não conhece a Cristo dizer: aquele cara, apesar de ser cristão, fez muita coisa boa. Vai fazer falta. Esse cara vai fazer falta. Então os cristãos fervorosos, quando morrem, eles viveram de tal forma apaixonada por Deus, que eles deixaram uma marca por onde eles passaram, e as pessoas viram algo diferente. E quando ele morre, as pessoas sentem falta daquele fervor, daquele desejo por Deus nesses cristãos fervorosos. E a diferença dos cristãos fervorosos para os cristãos frios ou normais é porque quando os cristãos frios morrem, o mundo com ele ou sem ele não mudou. O mundo com ele ou sem ele continua o mesmo. Ele não deixou uma marca, a marca de Deus, a marca de Jesus, uma evidência do poder de Deus no mundo enquanto ele viveu. Pode viver na igreja 60 anos e pode ser um cristão normal, e quando morre não deixa marca nenhuma, e é como todas as outras pessoas que não conhecem Jesus. É normal, não tem o fogo de Deus, não tem o poder de Deus, não tem a presença, não tem a paixão por Ele. É um cristão normal, não tem o fogo de paixão, de santidade, de vida de Deus. E essa é a principal diferença entre esses dois cristãos. Então, quando um morre, muitos sentem falta, porque fez muita coisa, viveu de tal forma que impactou muitas pessoas. Outros viveram de qualquer jeito, levando a vida cristã pela barriga, ia nos cultos, beleza, mas parou por aí. Se lia a Bíblia, não fazia diferença, não interferia na vida dessa pessoa e parava somente nisso. Infelizmente, tem muitos cristãos frios. Então, eis a pergunta: quem é você? Você é um cristão fervoroso ou você é um cristão frio? Quando você morrer, você vai deixar uma marca. Se você morrer semana que vem, alguém vai chorar, vai sentir sua falta por todo o desejo que você expressava por Deus? Ou se você morrer semana que vem, ninguém vai notar diferença nenhuma? Poxa vida, aquele cara fazia uma falta aqui. Ele contagiava a gente, ele deixava a gente apaixonado por Deus. A gente olhava para ele e via algo especial. Ou não? Se você morrer semana que vem, qual vai ser o impacto dessa morte? Você vai deixar um legado? Você vai deixar uma herança aqui de uma vida intensa com Deus? Ou não? Ou será que eu vou deixar simplesmente alguém que vinha à igreja, amado, muito amado, mas não faz diferença no mundo, não faz a diferença que Jesus quer que a gente faça? Quem é você? Quem somos nós nessa noite? Somos fervorosos? Expressamos paixão por Jesus? Ou somos um cristão normal? Somos jovens normais? Eu quero que você reflita nessa noite a respeito de quem você é. Eu quero que você se identifique com quem você é. E eu espero muito que, se você é um cristão frio, hoje o Espírito Santo possa capacitar você a ter um desejo intenso por Ele e ser fervoroso. Nessa noite, se você é frio, não deixa o mundo, não deixe Satanás roubar aquilo que Deus quer colocar no teu coração. Quem é você? Então,
baseado nesses cristãos fervorosos, nós vamos conhecer agora o testemunho de 4 pessoas, 4 cristãos que foram fervorosos ao extremo, que deixaram uma marca muito especial no mundo, que nasceram há uns 200, mais de 200 anos atrás, já morreram, mas até hoje o testemunho deles continua vivo, impactando a vida de muitas pessoas, inclusive a mim. Quem convive comigo tá meio cansado de ver sobre esses caras, porque eu falo muito sobre eles. Eu realmente gosto muito de pegar exemplos de pessoas que viveram o Evangelho intensamente. Então geralmente quando eu prego, eu estou numa conversa normal, eu geralmente cito David Brainerd, eu cito John Wesley, eu cito George Whitefield, eu cito George Miller. Foram caras que talvez muitos aqui não conheçam, mas que deixaram uma marca tão profunda que hoje eles impactam a minha vida de tal forma que eu olho para eles e falo, eu estou tão longe disso, eu estou tão longe de viver o que eles viveram. E eu penso o tempo todo querendo viver isso, querendo viver o mesmo, com uma intensidade tão grande quanto eles viveram, porque eu não quero simplesmente viver nesse mundo e não deixar marca nenhuma, eu quero deixar um legado. Se Jesus não voltar até a minha morte, eu quero que as pessoas vejam um exemplo que eu pude tentar dar para elas e falar, aquele cara fez algo diferente, e assim poder inspirar muitas pessoas, assim como eu inspiro muito na vida desses caras que eu vou falar agora. Qual é a tua referência? Você tem uma referência? Você busca um modelo de uma pessoa, de um cristão, para você tentar pelo menos seguir? Pode ser o seu pastor, pode ser o seu líder de jovens, ou a sua referência é alguém que não conhece a Cristo. Tomem cuidado com as referências que vocês colocam para as suas vidas, porque às vezes essa referência pode levar você a fazer coisas iguais a essa pessoa. E se você coloca a referência em uma pessoa que não conhece Cristo, muito cuidado, porque você pode começar a fazer coisas que ela fazia, e pode ser algo que não agrada a Deus. Existem muitas pessoas que não conhecem Cristo que são grandes exemplos de perseverança. A gente olha nessas Olimpíadas hoje, os atletas, a gente pode inspirar neles, porque eles nos dão uma lição de perseverança, de se dominar para viver algo maior. Eles têm uma meta muito grande. Isso sim inspira a gente, tomar isso como exemplo. Mas qual é a sua referência de modelo cristão? Você tem alguma referência? Você olha para alguém e fala, eu quero ser igual aquele cara, eu quero viver coisas parecidas que aquele cara viveu. Busque ter referências, busque por exemplos. O nosso maior exemplo é Jesus. Mas às vezes a gente tem uma impressão de que só porque ele era Deus, a gente não pode fazer coisas tão grandes como ele fez. Só que a gente se esquece que ele disse, vocês farão obras maiores que as minhas. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, que curava os doentes, que expulsava os demônios, está em nós. É o mesmo Espírito. E a Bíblia fala que o mesmo Deus é ontem, hoje, eternamente, ele não muda. Então o mesmo poder que existia antigamente, existe hoje, e ele está disponível. Esse poder está disponível. A gente só precisa ir até, em direção a isso, ir até em direção a Deus. Está disponível. E a liberdade que a gente tem hoje para encontrar isso é muito boa. Nós temos liberdade para conhecer a Deus. Nós não precisamos buscar a Deus escondido. Não sei se vocês conhecem alguns testemunhos de cristãos no Oriente Médio, mas a Coreia do Norte, segundo o Ministério Portas Abertas, é o pior país para ser cristão. Lá, o pai não pode falar de Jesus para o filho. O pai não pode falar de Jesus para a esposa, porque se alguém descobre, morte. Ou vai para o campo de trabalho forçado e come
diariamente menos do que um rato precisa para viver. Então, ser cristão na Coreia do Norte é terrível. Existem mais de 60 mil cristãos lá. Exemplo para nós. Realmente, a gente olha para eles e fala, eles são cristãos de verdade. Porque ser cristão no Brasil é muito fácil. A gente pode sair na rua falando, Jesus te ama, Ele te ama, papapá, tudo isso, mas ninguém te mata, ninguém te prende, ninguém te faz nada. A gente pode buscar a Deus na nossa casa, a gente pode orar alto, a gente pode gritar em casa, orando a Deus, que ninguém vai dar a mínima. Pode reclamar, mas enfim, ninguém vai te matar. Ninguém vai fazer nada contra você. E se fizer, não vai ser no nível dos países que perseguem cristãos. Não é mesmo? Só que esses caras, eles são tão incríveis. Esses cristãos perseguidos, eles dão muito exemplo pra gente. E eu não tinha nem preparado para falar sobre esse cara, mas eu vou falar sobre um exemplo de um cristão perseguido na Colômbia. Na Colômbia existe um nível muito elevado de venda de drogas. E geralmente quando um cristão se converte e trabalhava nisso, os caras ficam muito bravos porque atrapalha o trabalho deles de vender drogas. Então, se um cara que trabalhava para vender droga, contrabando de drogas, se o cara se converte, os caras ficam enfurecidos e tem vontade de te matar. Então, certo homem se converteu e ele trabalhava nesse contrabando de drogas. Então chegou um tempo em que o chefe desse bando de contrabando de drogas, o chefe deles chegou até esse camarada e falou: se você não ir embora, eu vou te matar. Se você não for embora, eu vou matar você. E ele falou: não vou embora. Ele se tornou um pastor. Ele falou: não vou embora. E geralmente o chefe não costuma ir até atrás deles para matar. Ele geralmente manda quem ele comanda. Geralmente ele manda a galera que ele está, né, em cima. Ele está por cima, então ele tem os empregadinhos dele. Então ele manda os empregadinhos. Só que dessa vez o chefe foi até falar com ele. E depois ele continua ameaçando: se você não for embora, eu vou matar você. E aí, esse pastor que se converteu, ele disse: se você me matar, você vai pregar o evangelho. Aí o chefe falou: opa, calma lá. Aconteceu que no final das contas, esse pastor não esse chefe não matou o pastor. Mas ele falou: você vai pregar o evangelho. O pastor falou para o chefe do contrabando: você vai pregar o evangelho. Você vai ser pregador do evangelho. E o que aconteceu? Uns tempos depois, o negócio de venda de drogas foi caindo muito. Eles estavam em guerra. E no meio da guerra, eles estavam perdendo. E esse chefe se lembrou daquele pastor e falou: Deus, daquele pastor, se você realmente existe, me tira dessa guerra. E se você me tirar da guerra, eu vou pregar o evangelho por toda a minha vida. Sabe o que aconteceu? Esse homem, no instante que ele orou, Deus transportou ele de onde ele estava para outro lugar. Alguém conhece essa história? Filipe foi pregar para um camarada e o camarada se converteu. Filipe foi do nada teleportado para uma outra cidade. Aconteceu mesmo. Não faz muito tempo. Só que a gente não vê. E são exemplos que a gente pode tomar para a nossa vida, de coragem, de intensidade no Senhor. E quem disse isso foi um pastor presbiteriano, batista. Já
foi dos dois. E a gente sabe que eles são tradicionais. E geralmente não tem esse negócio de dons e tudo mais. Mas foi real. Porque o poder de Deus é real. É muito real. Então, eu quero mostrar para vocês um outro exemplo de um livro, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Ele conta sobre uma vida apaixonada por almas, uma vida intensa de oração em busca de almas. E ele conta exemplos de várias pessoas que viveram nessa intensidade, inclusive dele mesmo. E ele contou sobre um cara chamado John Oxtoby. E eu vou ler rapidinho para vocês sobre John Oxtoby. Eu vou ler um trecho do livro que fala o seguinte: conta-se um incidente ocorrido num lugarejo chamado Filey, na Inglaterra, nos primeiros dias do movimento metodista, e para onde foram enviados vários pregadores, um após o outro, em vão. O lugarejo era uma fortaleza do poder satânico, e um por um, todos os pregadores foram expulsos. Finalmente ficou resolvido que se desistiria de tão difícil missão. Pouco antes de a resolução ser implementada, John Oxtoby, apelidado de Joãozinho da oração, que viria a tornar-se famoso na história do metodismo inglês, implorou ao concílio metodista que o nomeasse para aquele campo. Aquela gente teria mais uma oportunidade. Os homens concordaram e poucos dias depois, John viajou para lá. No caminho, uma pessoa que o conhecia indagou-lhe, perguntando onde que ele estava indo. E ele disse: para Filey. E ele complementou: ali é que o Senhor haverá de reavivar a sua obra. Ao aproximar-se do lugarejo, quando John descia a colina entre Muston e Filey, subitamente surgiu ante os seus olhos o espetáculo da aldeia espraiada lá embaixo. Ele viu a aldeia em que ele ia pregar o Evangelho. Tão intensos foram os sentimentos de John naquela ocasião que ele caiu de joelhos ao lado de uma cerca, onde ficou lutando, chorando e orando em agonia intensa, rogando ao Senhor pleno êxito em sua missão. Um moleiro do outro lado da cerca ouviu sua voz e parou assustado, procurando ouvir melhor, e ouviu o Joãozinho da oração dizendo: não podes fazer de mim um palhaço, não podes fazer de mim um palhaço. Eu disse aos cristãos lá em Bridlington que tu vivificarias a tua obra, e agora é preciso que assim faças. De outro modo, nunca mais terei coragem de mostrar-lhes meu rosto. E então, que diria o povo sobre a oração e a fé? John Oxtoby continuou nesse tom súplice por mais algumas horas. A luta foi longa e árdua, mas ele não desistiu. Usou sua própria fraqueza e ineficiência, tornando-as um argumento intercessório. Por fim, as nuvens se dissiparam, a glória de Deus invadiu a sua alma, e John levantou-se exclamando: pronto, Senhor, tudo pronto. Filey está conquistado. Filey está conquistado. E conquistada estava, realmente. Inclusive todos os que nela habitavam, sem o menor equívoco. Tendo recebido o refrigério da parte de Deus, por ter estado diante do seu trono de misericórdia, John entrou na fila e começou a cantar pelas ruas: voltai-vos ao Senhor e buscai a salvação. Um grupo de pescadores uniu-se em torno dele e ouviu. Um poder incomum revestia seus sermões, levando ímpios calejados a lágrimas doridas. Homens fortes tremiam enquanto, quando John se pôs a orar, uma dúzia desses pescadores prostrou-se de joelhos, enquanto ecoavam gritos pedindo misericórdia que rasgavam o ar. Joãozinho da oração, como chamava, um cara em que ninguém botava fé. Foi tão intenso em Deus
conquistou uma vila inteira satânica, com Satanás operando ali dentro, de uma forma tão poderosa. Mas Satanás não foi poderoso contra Deus de John Armstrong. Eu quero passar só mais um, Evan Roberts. Evan Roberts foi líder do avivamento no país de Gales. Ele ficou muito conhecido por esse avivamento. E era um jovem que desde os 13 anos de idade pedia um avivamento no país dele. E aos 26 anos, Deus usou ele para causar um avivamento em todo o país. Então, cerca de 6 semanas, 100.000 pessoas foram convertidas. Porque havia um cara, um jovenzinho chamado Evan Roberts, que orava intensamente, pedindo avivamento, sem cessar, sem cessar. Exemplos que a gente pode tomar de jovens cristãos fervorosos. A gente pode olhar para eles e falar: eu quero também isso. E eu poderia falar mais uma diferença entre aqueles cristãos frios e fervorosos. A diferença é que os cristãos fervorosos têm o seu tesouro no céu, e os cristãos frios têm seu tesouro na terra. Enquanto muitos cristãos frios estão buscando somente as coisas da terra, os cristãos fervorosos estão se ocupando das coisas do céu. Estão buscando uma maneira de como ganhar a sua família. Estão buscando uma maneira de como ganhar a sua escola, como ganhar a sua faculdade. Estão orando e clamando para que o céu desça na terra. E geralmente, quando esses caras que pensam mais no céu do que na terra fazem mais do que aqueles que pensam mais na terra do que no céu. A nossa mente tem que estar no céu e o pé na terra. Temos que manter um equilíbrio, mas não temos que deixar o céu de lado. A nossa mente precisa permanecer em Cristo. E essa é a grande diferença entre esses dois cristãos. Um deles está com o pensamento do céu. Eu quero o céu, as coisas do céu, eu busco o céu, e é lá que eu vou viver toda a minha vida depois daqui. Eles não se limitam somente nessa vida terrena, nesse pouco tempo de vida que nós temos aqui. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma fumaça que logo passa. E esses cristãos fervorosos têm em mente o céu. E eles não querem ir para lá sozinhos. Eles querem levar o máximo de número de pessoas junto com eles. Porque não faz sentido para esses cristãos ir para o céu e não levar mais ninguém. Desfrutar da eternidade e deixar os outros sofrendo no inferno não faz sentido isso. Então eles têm um coração no céu, porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o meu maior tesouro é a minha família, por mais que seja família, o tesouro deve ser Jesus. Ele é o nosso tesouro. Então agora, para finalizar, a gente vai ver naquele lugar que a gente abriu na Bíblia, Josué 7, a diferença entre o cristão fervoroso e o cristão frio. Bom, vamos ler o verso 1. Todos estão Josué 7 aberto? Amém? Diz o seguinte no verso 1: prevaricaram os filhos de Israel das coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Esse é um texto que tem falado muito comigo nesse ano, que eu participo do Ministério da Revolução Jovem. Alguém conhece esse projeto? Alguém? E a visão desse ano é a esperança maior. Que Jesus é a esperança maior. E que Ele é a esperança maior e quer fazer de nós uma porta de esperança. Só que antes de passar, de ser porta de esperança, Ele quer nos levar para um vale, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E no contexto desse capítulo de Josué 7, no capítulo anterior, no capítulo 6, a gente vê
O povo de Israel acabou de ter uma grande vitória sobrenatural. O poder de Deus se manifestou e as muralhas de Jericó caíram sem ninguém tocar uma parede dela. Deus disse: percorram Jericó por 7 dias, e ao fim do 7º dia as muralhas vão cair. E foi dessa maneira. Eles permaneceram na palavra de Deus, obedecendo a Deus, e durante 7 dias permaneceram ao redor de Jericó. E ao fim dos 7 dias caiu, sem ninguém tocar uma pedra daquele muro. Deus sobrenaturalmente derrubou aquela muralha. E o mais impressionante ainda é que uma parte da muralha não caiu, porque estava Raabe, a prostituta que ajudou os espias a ir até Jericó. Então Deus agiu sobrenaturalmente. É impossível uma muralha simplesmente cair do nada. Uma muralha muito forte cai do nada. Foi sobrenatural. E eles saíram dessa grande vitória felizes, pronto para outra. E o que aconteceu? Na próxima guerra, o povo de Ai, eles estavam confiantes de que ia dar tudo certo. Só que algo surpreendeu eles, porque alguém chamado Acã pegou coisas que Deus tinha condenado. E isso trouxe juízo sobre o povo de Israel. E por causa disso, Deus se afastou do povo de Israel. E eles perderam a batalha. Eles perderam a guerra. Para um povo que era insignificante em número, a quantidade de pessoas era muito pequena comparada com o povo de Israel. E Josué ficou maluco, ficou doido, porque não tinha como eles perderem. Só que aí então a gente vê uma declaração de Acã a respeito daquilo que ele pegou, que Deus havia condenado. Vê lá comigo no verso 21. Quando vi entre os despojos, ele falando sobre Jericó, que Deus disse lá no versículo 17 e 18 de Jericó, de Josué 6. Josué 6. Deus falou: eu condenei tudo que está ali dentro. Não toquem, não toquem, está condenado. E aí quando Acã viu aquilo, olha o que ele disse: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata por baixo. Ele viu aquela capa babilônica e falou: uau, eu preciso daqui. Mas agora eu te pergunto, por acaso é errado alguém ter uma capa babilônica? Deus não condena ter uma capa babilônica, ou até mesmo ter dinheiro. Deus não condena isso. Mas ele havia condenado aquilo, né? Ele havia condenado o que estava ali. Então se ele disse não faça, então a gente não deve fazer. E se a gente faz, aquilo se torna um pecado, porque é algo condenado por Deus. Da mesma maneira, se a gente usar o Facebook, não é pecado, mas a maneira como a gente usa pode nos levar a pecar. O WhatsApp não é pecado, o Google não é pecado, mas qual é a forma que eu estou usando? Se isso me leva a pecar, é algo que Deus condena. Mas os aplicativos em si não são pecado. Só temos que tomar cuidado como a gente usa. E por causa dessas coisas condenadas que Acã havia escondido, Deus se afastou. E eles perderam a guerra contra Ai, que estava definitivamente ganha. Então Josué vendo aquela situação e ficou completamente angustiado. Vamos ver lá no verso 6 ao 9, no capítulo 7. Diz o seguinte: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah,
Senhor Deus, porque fizeste o povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então Josué ficou angustiado vendo aquela situação. E então, olhando isso, Acã e Josué, dois opostos, um é o extremo do outro. Acã, rebelde, porque desobedeceu a Deus. Josué se angustiou porque algo que Deus havia dito que era ganhar contra o povo de Ai, eles perderam. E a gente vê esses dois extremos, Acã e o Josué, frio e fervoroso. E se a gente vê Josué como fervoroso, permanecendo na presença de Deus, a Bíblia fala que ele esteve até a tarde clamando, chorando, se angustiando a Deus. Então foi um longo tempo que ele permaneceu orando até Deus dar a resposta. Diferente de Acã, um cara frio que desobedeceu a Deus, que pegou coisas condenadas e escondeu debaixo da tenda dele. A gente pode dizer para a gente hoje, pecados ocultos, pecados que a gente esconde muito bem, que ninguém vê, só Deus vê. Pecados que não dão evidência de a gente ser um pecador, mas que no fundo eles estão lá, corroendo a nossa alma, destruindo aos poucos, porque o pecado é como um câncer, se não trata, mata. Então, deixa eu te perguntar outra coisa. Você tem pecado oculto? Se você tem, qual é o teu pecado oculto? Como eu falei, não é algo gigantesco. São pequenos pecadinhos que estão dentro da gente, corroendo nossa alma. Talvez é algo que ninguém vê, que você faz dentro do seu quarto e vê pornografia. Talvez você é um adúltero, ninguém vê, está oculto, só você vê e Deus não vê. Talvez é uma fofoca. Talvez você arruma briga entre os irmãos. E a Bíblia fala que Deus abomina isso. Quem provoca contenda entre os irmãos. Talvez é uma inveja. Como eu queria estar lá. Talvez é um orgulho. Estou em cima. Ninguém passa por mim. Ninguém vê. Está dentro, oculto. Só Deus vê. E existem muitas outras coisas que a gente pode colocar como oculto, que não dão tanta evidência de estarmos longe de Deus, mas que por dentro está matando a gente aos poucos. Qual o teu pecado oculto? Saiba que esse pecado oculto, esse algo que está condenado, é a única coisa que te impede de ser um cristão fervoroso. A única coisa. Se existe isso que está oculto em você, isso te impede de ser fervoroso. Se isso que está dentro de você, que pode estar dentro de você, é um pecado oculto, isso coloca uma barreira e você vê intensamente para Deus. Então, por isso eu te pergunto hoje: quem é você? Acã ou Josué? Josué é fervoroso ou Acã frio com pecados ocultos? Se você é Josué,
está buscando a Deus, permanece com Deus, quer Deus, eu te animo a continuar. Mesmo que outros não digam para você continuar, que tirem sarro da tua cara, permaneça, porque aquele que perseverar será salvo. Se você é Josué, eu te animo a continuar até o fim. Não olhar para trás, não retroceder, porque a Bíblia fala que aquele que retrocede, a alma do Senhor não se compraz, não tem prazer. Não retroceda, não olhe para trás, independente do que possa acontecer. Se Deus quiser trazer sobre você algo que possa te prejudicar de alguma maneira, para te provar, não olhe para trás. Se você é Josué, permaneça, não desista. Mas se você é Acã, se você é Acã, existe uma solução. Existe uma solução para isso. E a solução a gente encontra mais um pouquinho para frente, que a gente já vai ver. Então, continuando aqui a história, após Josué clamar muito, Deus dá uma direção do que está acontecendo. E no verso 10, vê lá comigo o verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Verso 13: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E rapidamente, para a gente continuar, eu quero dizer uma coisa. A Bíblia nos fala: resistir ao diabo. Fuja da tentação, mas resista ao diabo. Só que se você tem coisas condenadas, você não tem como resistir ao diabo. Se o diabo vem te atacar, você não tem arma suficiente para resistir. Porque antes da Bíblia falar resistir ao diabo, ele diz: submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Seja obediente. E ao contrário do que aconteceu aqui, é um princípio de Deus no Novo Testamento sendo colocado no Antigo Testamento. O povo de Israel foi rebelde, e então não puderam resistir ao inimigo, não puderam resistir ao exército de Ai. Então você não pode vencer o inferno se permanecer rebelde a Deus com coisas ocultas dentro de você. Então Deus levou Josué até Acã. Ele disse que estava em Josué, em Acã, no pecado, algo condenado. Então vamos ler lá o verso 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Acã se expôs. Acã se expôs totalmente. E a solução para os cristãos frios é se expor para Deus. Não há outra forma de ser fervoroso senão se expor a Deus. Dizer: Deus, eu sou isso. Deus, eu sou aquilo. Deus, eu pensei isso daquele irmão. Deus, eu fiz aquilo. Eu pensei em fazer aquilo. Se expor, tirar a capa de espiritual e se revelar: eu sou isso. A solução para quem está frio com pecados ocultos é se expor. Então Deus continua dando a direção para Josué. No verso 24, ele diz: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas e seus bois, e seus jumentos e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acor. O que é vale de Acor? O vale de Acor é a primeira vez que aparece na Bíblia. E Acor significa aflição.
perturbação ou desgraça. Então levaram Acã e suas coisas condenadas até o vale da aflição. E ali, a gente lê depois, no verso 25, disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. A solução para os cristãos frios, com pecados ocultos, é ir ao vale da aflição, se expor a Deus, ser queimado e colocar pedras em cima. Uou! Queimado? Sim, a Bíblia diz que o ouro é purificado com fogo. Se exponha para Deus, diga o que está dentro de você e deixe Ele purificar a tua vida. Então depois Ele vai colocar sobre você pedras, muitas pedras. E o que é isso? A gente vê um pouquinho antes, em Josué 4, quando o povo de Israel ia atravessar o rio Jordão, Deus poderosamente abriu o rio Jordão. E Deus falou: coloquem pedras como memorial do que eu fiz ali. Então, quando lá na frente perguntarem o que são essas pedras, então vão dizer: o Senhor abriu o rio Jordão. Então esse montão de pedras é quando Deus nos purifica do nosso pecado, e Ele coloca e faz de nós pedras vivas, evidências do poder de Deus. Assim como aquelas pedras no Jordão foram futuramente evidências de que o poder de Deus agiu, nós seremos também a evidência do poder de Deus aqui na terra. Só que antes os pecados ocultos precisam sumir, desaparecer, sermos purificados, e então Deus vai fazer de nós pedras vivas e levar a gente a ser evidência do poder dele. Só que para que isso aconteça, os pecados ocultos precisam ir embora. Você nunca vai ser Josué, alguém fervoroso, se você continuar sendo alguém como Acã, com pecados ocultos. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, rapidamente. Eu quero que você feche os seus olhos agora e comece a pensar a respeito de você. E pergunte: Deus, eu tenho pecado oculto? Às vezes, você nem precisa pensar. Às vezes, vem assim do nada. Mas eu quero que você pense agora: existe algo oculto em mim que está me impedindo de viver intensamente para Deus? Tem alguma